E o Orion, agora a gente vai para a nossa prometida entrevista ao vivo do 2E, 5 horas e 21 minutos. É que um torcedor do América é preso em flagrante no Estádio Independência durante o jogo contra o Ceará na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro por injúria racial contra um segurança. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi chamada de macaco diversas vezes pelo suspeito enquanto realizava uma ronda. O homem fugiu e, quando foi encontrado pelos seguranças momentos depois, voltou a fazer gestos imitando um macaco. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, esta não é a primeira vez que este mesmo torcedor comete injúria racial no Independência. No dia 30 de abril, quando o América enfrentou o Atlético Paranaense, ele tentou entrar no estádio com uma garrafa de metal. Foi proibido pela segurança e proferiu a mesma ofensa racista. Em nota, o América repudia o ato e disse esperar que o torcedor, que não é associado do clube, seja punido caso comprovada a injúria. Pois é, e olha, a gente já está aqui na linha com o Marcelo Carvalho, ele é criador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e também divide tela comigo e com o Favarini pelo canal do YouTube da TV Band Minas. Por lá você pode nos assistir, além de nos ouvir, é claro. Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Marcelo, eu bem, queria... Tudo bem, Bruno? Beleza. Boa tarde, Marcelo. Eu queria entender, antes de mais nada, Marcelo, o que acontece, o que persiste ainda no Brasil, principalmente na justiça, que faz com que alguém que já tenha sido racista, né, no ambiente do futebol e das torcidas, se sinta à vontade para ser de novo. O que está acontecendo? Está acontecendo essa sensação de impunidade, porque esse acusado, ele proferiu as ofensas racistas uma primeira vez, não sendo preso, não respondendo um processo, ele se sentiu à vontade de voltar para o estádio de futebol e cometer o mesmo crime novamente, né? Então a gente está precisando uma mão mais forte, uma mão mais pesada do Estado, da polícia, para que esses racistas não se sintam liberados de ir para o estádio proferir insultos racistas. Marcelo, é Bruno Favarini que fala com você. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso 2ED. O América, ele soltou uma nota dizendo que o torcedor racista, ele não é associado do clube, diz que repudia, e os clubes tradicionalmente eles têm se posicionado nos últimos anos por essas pautas, não só a pauta racial, mas a pauta LGBT, enfim. Isso tem sido suficiente? Isso é suficiente ou os clubes eles podem fazer mais? E se sim, o que esses clubes podem fazer além para combater esse tipo de crime? Eu acredito que é preciso ir além das notas de repúdio. Nesse caso do América, sendo específico, né, nesse exemplo, o América já conseguiu verificar que esse torcedor não é sócio do clube. Mas eu acho que o América poderia proibir esse torcedor de continuar frequentando o espaço do estádio de Independência, né? Eu acho que está faltando essa proatividade dos clubes nesse sentido de proibir que esse torcedor que cometeu um ato racista volte para o estádio. Ele não foi identificado como sócio. Se fosse o América, se tivesse essa previsão, poderia excluir ele do quadro social, mas eu acredito que é possível sim os clubes proibirem os torcedores que cometerem atos racistas ou os torcedores que cometerem crime, que eles sejam proibidos de adentrarem aos espaços do estádio. Agora, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta sobre as punições que os clubes podem receber nesse caso, porque recentemente a gente teve uma fase de grupos da Libertadores, por exemplo, que todo jogo que envolvia um clube brasileiro fora de casa tinha torcedores ali imitando macaco, proferindo palavras racistas, enfim. E uma coisa que espantou muita gente foi que esses clubes, eles são punidos eles levam uma multa ali, equivalente a mais ou menos R$170, mas teve o caso, por exemplo, do Corinthians, que foi multado foi punido com uma multa maior por ter usado sinalizadores entre os torcedores. Então, a multa por sinalizador foi maior do que a multa por injúria racial. Na sua opinião, isso mostra que esse crime ainda não está sendo combatido do jeito suficientemente forte? Isso mostra que a preocupação, quando foi elaborado o regulamento da competição, entendeu que racismo é um crime menos grave do que um crime de acender um sinalizador no estádio. Então, quando foi feito o regulamento da competição, foi feito desta forma. Claro que agora a opinião pública conseguiu fazer com que a Conmebol mudasse a punição. Antes era de $30 mil, agora passou a ser $100 mil. Por força dessa
opinião pública, por força de toda a movimentação que a gente está vendo acontecer nesse momento. Mas a resposta é, naquele momento que foi feito o regulamento, para a entidade, para a Conmebol, um ato de racismo não era um ato tão grave quanto um ato de acender o sinalizador. Uhum. Agora, Marcelo, para nossa saideira aqui, antes da gente desligar contigo, queria que você passasse uma mensagem para quem nos escuta aqui na Band News FM BH e que frequenta, né, sempre aí os estádios, que torce para o seu time e que quer ajudar a coibir esse tipo de ação. Como que essas pessoas, quando forem testemunhas de atos racistas no ambiente dos estádios, como que ela pode ajudar aquela vítima? Eu acho que essa é a principal transformação que a gente precisa no futebol. Então, o torcedor que não é um torcedor, que é um torcedor branco, por exemplo, né, uma pessoa branca que presenciar um ato de racismo, ela não deve pensar que aquele é um problema das pessoas negras. Ela deve se colocar à disposição da vítima e ir com a vítima até uma delegacia, de ir com a vítima até um policial. Ela deve ajudar na identificação do agressor, ela deve se colocar à disposição da vítima para que a vítima tenha, uma vez que ela procurar a polícia, ela tenha todas as provas possíveis para que o agressor seja punido, né? O que a gente está vendo hoje no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, muitas vezes é a falta de identificação do agressor ou até mesmo a falta de provas do agressor. Então, fica aqui o convite para que todos os torcedores sejam torcedores antirracistas. Se coloquem ao lado da vítima, identifiquem o agressor e cobrem. Cobrem do seu clube, cobrem das autoridades, cobrem da CBF e da Conmebol punições aos envolvidos. Ok, a gente conversou com o Marcelo Carvalho, ele que é o criador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, mandando aí um recado direto para você que nos escuta e que também está bastante assustado, né, com esses casos de racismo aí que estão pipocando, né, e fazendo com que a gente realmente tenha que fazer como o Marcelo orientou, ter empatia, né, e ajudarmos aí a civilização a prosperar para além, né, desse discurso de ódio que está muito ultrapassado.